Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que, conectados nesta programação, nos dá o prazer de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre cada vida ao alcance da nossa voz neste momento. Nós queremos meditar na palavra de Deus e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 47, onde nos diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou repetir este texto bíblico para ficar claro a cada um dos nossos corações. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu poderia começar a mensagem para você neste momento fazendo a seguinte pergunta: quantas portas você precisa que Deus abra para você? E como resposta, eu te digo logo que não importa a quantidade. Deus é poderoso para abrir todas as portas de uma só vez. Eis aí um homem que pensava que precisava de uma só porta, a cura da vista. Porém, Jesus abriu para ele 4 portas que representam nesta mensagem que eu quero vos trazer as 4 necessidades principais que ele tinha. Por que não dizer, como título desta mensagem, 4 portas que Jesus abriu para Bartimeu? E não somente isto, você também tem necessidades que nem sabe. E o teu Deus, o Deus de Israel, irá abrir essas portas para você. Bartimeu significa filho de Timeu. Logo, não sabemos o nome do rapaz que estava mendigando à beira do caminho. Pois quem está na beira do caminho está no anonimato. Quem não tem visão também não tem objetivo e não sabe para onde ir. Por isso resta ficar à beira do caminho no anonimato. Quem não tem visão não tem caminho a seguir, por isso não tem esperança. Quem não tem visão é dependente além do que gostaria de ser, por isso vive um desespero silencioso a cada dia. E por fim, quem não tem visão está em trevas porque não pode ver a luz. Todos os dias, a rotina daquele cego era colocar a sua capa pela manhã e ir até o seu ponto para pedir esmolas. A capa que ele usava era romana, dando-lhe permissão para esmolar naquele local. O texto diz que ele tornou a enxergar quando foi curado. Marcos capítulo 10, versículo 52 nos diz: E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Significa que não nasceu cego. Antes ele enxergava e por alguma infelicidade da vida perdeu a visão. Historiadores dizem que ele era jovem. Por isso podemos imaginar os sonhos de um jovem caindo por terra junto com sua esperança, apagados pela perca da visão. Por isso, a primeira porta que Jesus abriu para Bartimeu foi a porta da esperança. Antes de Jesus chegar nos lugares, sua fama chegava primeiro. Era como anunciar em toda a cidade quando um profeta ou pessoa importante chegava. O texto diz que Jesus encontra Bartimeu na saída da cidade, conforme Mateus capítulo 10, versículo 46, que nos diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Isso significa
que quando Jesus entrou na cidade, a notícia foi espalhada por toda Jericó, como era de costume naquela época. Assim, Jesus chegou em Jericó e lá do outro lado da cidade a notícia chegou até os ouvidos de Bartimeu. Imagine a cena. Uma esmola por caridade. Não tenho esmola, mas vou te dar uma boa notícia. Aquele que pode te curar. Jesus já curou vários cegos. A cidade acabou de entrar na cidade de Jericó. É só questão de tempo até chegar aqui. Quando aquela notícia chegou aos ouvidos do Bartimeu, seu coração bateu mais forte. Sua mente viajou no mundo de possibilidades e ele começou a pensar, calcular e planejar em como seria a sua vida se voltasse a ver. É isso que Deus faz em nossas vidas. Ele nos dá esperança de um futuro melhor. Se você enterrou seus sonhos, desistiu de grandes objetivos na vida, trancou a faculdade, voltou atrás do financiamento da casa, parou, desistiu, enterrou, guardou tudo em uma gaveta, colocou os sonhos e projetos dentro de uma caixa e escondeu no guarda-roupas, se prepare, pois Jesus já chegou e está aqui abrindo porta de esperança para você. Escondeu os seus sonhos porque tinha perdido a esperança neles? Então se prepare para desenterrar tudo de volta. Glórias a Deus. Porque Deus está abrindo porta de esperança na tua vida e te dizendo, pode voltar a sonhar, porque eu sou o teu Deus de perto e de longe. Volte a sonhar, planejar e imaginar a tua vida no futuro próximo, pois hoje Deus abre porta de esperança para ti. A segunda porta que Jesus abriu foi a porta da consolação. Pois o tão esperado dia chegou, Jesus está passando, o coração de Bartimeu nunca bateu tão forte e emoção é grande demais. Que emoção estar na presença de Deus. Que alegria poder ter a presença do Mestre para atender o nosso pedido e a nossa necessidade. Mas imagine a decepção quando Bartimeu se dá conta de que Jesus não veio na direção dele, não passou perto o suficiente dele. E não somente isto, a decepção aumentava pelo fato de Bartimeu não poder sair do seu lugar. Era um ponto de esmola. Se ele saísse dali, perderia o ponto, e com todo o barulho da multidão era difícil saber em que direção Jesus estava. Ele só podia clamar desesperadamente e foi o que fez. Gritou o máximo que pôde até cansar sua voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mais uma decepção, as pessoas ao seu redor mandavam que se calasse dizendo, e diziam com tais palavras como, o mestre não pode te ouvir. Marcos capítulo 10, versículo 48 nos diz isso propriamente. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, o poder do clamor e a importância da frase filho de Davi é um assunto para outro dia, em outra mensagem. Mas aqui, perceba que o clamor de Bartimeu não chegou até Jesus. As pessoas ao redor de Bartimeu estavam enxergando à distância e percebendo que naquela bagunça não tinha condições de Jesus ouvi-lo, muito menos atendê-lo. Os discípulos ficavam ao redor de Jesus prestando assistência, filtrando as pessoas que se aproximavam do mestre, e nenhum deles ouviu Bartimeu clamando, pois o barulho da multidão abafou os gritos de Bartimeu. As maiores decepções acontecem quando estamos bem pertinho da vitória, meu irmão. A pergunta é, se por causa do barulho da multidão, o grito de Bartimeu não chegou a Jesus, então como Jesus ouviu o clamor de Bartimeu? Permita-me fazer uma conjecturação e um pensamento e dizer que o clamor de Bartimeu subiu ao céu, chegou ao trono de Deus e desceu ao coração de Cristo. Oh, glórias a Deus! Por isso ninguém ouviu, mas Jesus ouviu. Ninguém percebeu,
Mas Jesus percebeu, Jesus sentiu a necessidade daquele homem. Ninguém se importou, mas Jesus parou tudo naquela hora. Jesus parou e os discípulos pararam, e logo toda a multidão parou e o barulho diminuiu. Jesus se virou na direção de Bartimeu para ouvir o seu clamor. Isso é porta de consolação, meu irmão. Quando tudo parou, Bartimeu entendeu que Jesus tinha parado e significa que ele ouviu o seu clamor. Não sei há quanto tempo você está orando por uma porta, mas antes de abrir a porta principal, Jesus abre porta de consolação na tua vida. O Espírito Santo te abraça e diz: estou ouvindo o seu clamor, estou ouvindo suas orações, estou registrando suas lágrimas, estou te vendo na madrugada. Sim, eu sei o quanto você tem chorado e clamado até agora. Eu sei como está o teu coração. Deus te ouviu, meu irmão. Deus te ouviu, minha irmã. Sinta-se em paz e consolado, porque Ele te ouviu e te ajudará. A terceira porta que Jesus abriu para Bartimeu foi a porta da exaltação. Quando Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e parou, logo todos pararam. E assim Jesus se virou na direção de Bartimeu, estendeu a mão apontando para ele. E quando Jesus aponta na direção de Bartimeu, todo mundo tem que sair da frente e abrir um corredor entre Bartimeu e Jesus. Esta cena, Jesus apontando para Bartimeu, é a porta da exaltação. Pois quando Deus te exalta, é em público, na frente de todos, de maneira que até os teus inimigos irão ver o agir de Deus em tua vida. Quando Deus te exalta, Ele faz com que todos saiam da sua frente, como se estivesse dizendo: chegou a vez dele agora, chegou a sua vez. Quando Deus te exalta, Ele inverte a fila, pois todos que estavam perto de Jesus, pensando ser os primeiros, tiveram que esperar, porque Jesus inverteu a fila, que em primeiro virou último, e quem era último virou primeiro. Que coisa, né, meu? Deus está abrindo porta de exaltação na tua vida, e Ele vai te tirar do final da fila e te trazer para a frente diante de todos, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Por fim, a quarta porta que Jesus abriu foi a principal, a porta da prosperidade. Jesus, quando fala ao paralítico de Betesda, ele diz: queres ser curado? Em outras palavras, ele iria apenas curar o rapaz, nada mais, conforme o Evangelho de João, capítulo 5. Porém, Bartimeu, ele pergunta diferente, dizendo: que queres que te faça? Jesus sabia que ele queria ver, mas estava mostrando toda a sua bondade, dando a ele a chance de escolher qualquer coisa, deixando à disposição de Bartimeu um leque de possibilidades. Quando Deus abre porta da prosperidade, você deixa a capa, isso é, seu passado não te domina mais e sua vida muda, conforme Marcos capítulo 10, versículo 50, que diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando Deus abre portas de possibilidades, você salta, isto é, você encara a vida agora com alegria. Marcos capítulo 10, versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, em outras palavras, saltou-se e foi ter com Jesus. Quando Deus abre portas de prosperidade, você caminha em direção a Jesus, vive seguindo-o. Quando Deus abre porta de prosperidade, você sai da beira do caminho, aquela vida parada e sem graça, e agora começa a viver em novidade de vida com Cristo, conforme Marcos capítulo 10, versículo 52, dizendo: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu termino esta mensagem
com uma pergunta para você. O que você precisa que Jesus faça? Ele está esperando uma resposta, pois nessa palavra ele pergunta para você: que queres que te faça? Ore ao Senhor agora e faça seu pedido. O Senhor está abrindo essa porta para ti, meu irmão, pois sabe que você já está decidido a segui-lo por toda a vida. Que esta mensagem sirva de alimento espiritual para você e que você possa compreender e entender que Deus está abrindo portas para você em nome de Jesus.